Dando continuidade ao estudo das leis morais do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a gente vai ver agora a lei do trabalho. A lei do trabalho é uma lei de Deus. É uma lei natural, indispensável à existência, independente de tempo, de lugar, de idade e de classe social. A palavra trabalho tem origem no latim tripalium, considerado um instrumento antigo usado na lavoura para a colheita de milho. Mais tarde, a palavra trabalho sofreu uma alteração natural e passou a ser usada como tipaliare e ficou conhecida como objeto romano utilizado para a tortura. Observem que os mesmos 3 paus amarrados, que era usado beneficamente na colheita do milho, passou a ser um suporte de corpos que seriam amarrados e torturados pelos romanos. Essa imagem, criada de forma a relacionar trabalho a sacrifício, é muito comum. Mais comum do que imaginamos. Entretanto, sabemos e podemos entender o trabalho como atividade útil ao homem e à sociedade. Trabalho traz progresso e desenvolvimento. Precisamos do trabalho para que a ociosidade e a apatia não nos adoeçam. Precisamos do trabalho para o sustento de nossos corpos e de todas as necessidades e prazeres advindos da vida. Precisamos trabalhar para nos sentirmos vivos e ativos. Fixação mental de que o trabalho é algo ruim. Como sair disso? Desenvolver a noção e a consciência de que somos espíritos imortais, porém imperfeitos e sempre em evolução. Vai facilitar o nosso entendimento de que o trabalho é uma ferramenta de progresso material, mental e espiritual. Vejamos aí agora a diferença de trabalho como uma ocupação útil, não remunerada, e o emprego, que é um cargo remunerado, também conhecido como trabalho. Várias são as atividades que nos conduzem ao trabalho, que nos tornam seres ativos, em movimento, preocupados com o nosso bem-estar e com a vida em sociedade a que estamos submetidos. No slide, nós temos 3 exemplos de trabalhos não remunerados. Nessa ordem, o trabalho voluntário, a horta comunitária e o trabalho doméstico. Logo abaixo, exemplos de trabalhos remunerados, com carteira assinada, trabalhos por contrato, mas todos trabalhos que vão favorecer e ajudar a sociedade como um todo em diferentes áreas de atuação. Lei do Trabalho, Evangelho João, capítulo 5, versículo 17. E Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Logo, o trabalho não diz respeito apenas ao mundo material, aos seres encarnados. Enquanto espírito, trabalha-se e trabalha-se muito. No Livro dos Espíritos, questão 675, explica: o espírito trabalha assim como o ser encarnado. O trabalho é toda a ocupação útil e faz parte do rol das leis morais estabelecidas pelo Criador para reger a vida de suas criaturas. De acordo com a ilustração, podemos inferir que o homem vai trabalhar mais quanto maior suas necessidades, interesses, desejos, preparação. Questão 676 do Livro dos Espíritos questiona: por que o trabalho é imposto ao homem? O trabalho é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Logo, a lei natural
no Livro dos Espíritos, questão 635, diz: as condições de existência do homem mudam de acordo com o tempo e os lugares, resultando-lhe necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. É por meio do trabalho que o homem forja o próprio progresso, desenvolve as possibilidades do meio ambiente em que situa e amplia os recursos de preservação da vida. Podemos verificar a evolução através da própria história. Na antiguidade, o trabalho foi tradicionalmente compreendido como uma tarefa menor, principalmente aqueles que desempenhavam funções subalternas, muitos escravizados, que eram vistos com desprezo. Os grandes intelectuais, os grandes pensadores, se sentiam superiores a eles. Na Idade Média, trabalhar na agricultura era uma tarefa árdua. Pensar em algum tipo de lucro era considerado vício. Na industrialização, as pessoas migraram para as cidades em busca de trabalho em fábricas e fundições. Os salários mal davam para sobreviver. Descobertas como a máquina a vapor e o tear mecânico triplicaram a produção. Com o avanço da tecnologia e da digitalização, da internet das coisas e da indústria, muitas ocupações estão se tornando obsoletas. Vejam que o slide anterior e esse slide deixa claro que a evolução do trabalho condiz com a evolução do homem em relação às suas habilidades, às suas competências. O que vai ser constatado através do Livro dos Espíritos, questões 674 e 675. A civilização obriga o homem a trabalhar mais quando aumenta suas necessidades e prazeres. Na medida em que a civilização se desenvolve, o homem se desenvolve e tem de se aprimorar para acompanhar o progresso. Tudo na natureza trabalha. É só observarmos o tempo. Amanhece, passam as horas, o pôr do sol vem, logo anoitece. O sol nos aquece, favorece a fotossíntese, nos dá ânimo, vida. E o Rogério Stankenvisky diz em seu poema: apaixone-se pela manhã, pelo nascer do sol, que ilumina sua vida, ou com a chuva que te levanta com as gotas da vida. Já Victor Hugo vai nos trazer a polinização das abelhas, através da sua poesia que diz: nada se assemelha à alma como a abelha. Esta voa de flor para flor, aquela de estrela para estrela. A abelha traz o mel, como a alma traz a luz. As formigas são insetos sociais. Vivem em colônias ou ninhos. Cada uma trabalha para todos os membros da colônia e não somente para si mesma. O trabalho, ele está constante e em todo lugar. É só observarmos o quão ele favorece ao ser e à sua comunidade. Livro dos Espíritos, questão 677, diz assim: o tipo de trabalho se relaciona com o tipo de necessidade. Em relação à evolução, os animais trabalham como preservação, não há progresso. O homem trabalha para além da preservação do corpo, para a faculdade do seu pensar. Então, o trabalho e os animais
Por mais adestrado que seja o animal, o trabalho não vai lhe garantir progresso espiritual. Ao homem, sim, progresso físico, mental e espiritual, quando fortalecidas as leis de Deus voltadas para a moral cristã. O trabalho favorece o homem e o seu progresso. Livro dos Espíritos, questão 678. O tipo do trabalho se relaciona com o tipo de necessidade. O trabalho não se restringe aos esforços de ordem física e material, visto que abrange também a atividade intelectual, que objetiva as manifestações da cultura, do conhecimento, da arte e da ciência. Livro dos Espíritos, questão 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais, assim como os pais para os filhos. Podemos observar a relação do trabalho entre os seres. A questão da fraternidade, a questão da caridade, muito envolvidas com a lei do trabalho. No Livro dos Espíritos, questão 678, vai trazer justamente essa ideia do trabalho como caridade, como um exercício de fraternidade. E diz assim: quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho de doação. Através do trabalho no qual não decorre troca nem permuta de remuneração, o homem se modifica, crescendo no sentido moral e espiritual. Através da autodoação, consegue superar-se, revelando-se instrumento da misericórdia divina na construção da felicidade para todos. O trabalho deixa de ser uma obrigação, passa a ser prazer e doação. Reafirmando o que foi dito no slide anterior, na questão do Livro dos Espíritos 678, André Luiz, em Nosso Lar, comenta que nas cidades espirituais todos cooperam através do trabalho para o engrandecimento do patrimônio comum. Ele realça aí o valor da fraternidade e da caridade. Mas o enfoque muda, já não é mais no plano carnal, é no plano espiritual. E entre o plano carnal e o espiritual, os nossos amigos espirituais desencarnados trabalham muito. Eles nos emanam energias e vibrações de amor e de paz. Eles nos acompanham, eles nos intuem. E essa ideia, passada no Evangelho por João, no capítulo 5, versículo 17, é reforçada aí, quando Jesus diz: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Então nós temos que ter em mente que nós vamos trabalhar a vida toda, tanto encarnados quanto desencarnados, porque o progresso depende do nosso desempenho, do nosso trabalho. A lei do trabalho também nos oferece a questão do repouso como ponto primordial para que o trabalho seja produtivo e proveitoso. O cansaço não nos permite prosseguir. Muitas vezes, o cansaço nos impede de produzir. Então, o Livro dos Espíritos, questão 682, diz: o repouso, sendo uma necessidade após o trabalho, não é também uma lei natural? Os espíritos respondem: sem dúvida. O repouso repara as forças do corpo e é também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que esta se eleve acima da matéria.
Então vejamos a importância do descanso, do repouso, esse tempo que também é um tempo produtivo. Livro dos Espíritos, questão 683, pergunta: qual o limite do trabalho? E os nossos amigos espirituais respondem: o limite das forças. Entretanto, Deus deixa o homem livre. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele nos deu o livre-arbítrio, que saibamos usá-lo corretamente, de forma a nos proporcionar trabalhos produtivos. E aí chegamos à importância do equilíbrio entre trabalho e repouso, para que realmente possamos crescer, progredir em relação à lei do trabalho. Devemos estar atentos e muito à questão da preguiça. Frank Caprio comenta, ajudado pela psiquiatria: tal como o amor, o trabalho é medicinal, alivia os males da alma. Explica: todos os seres humanos precisam encontrar alguma coisa que possam fazer, pois ninguém consegue ser feliz sem que se sinta útil ou necessário a alguém. E continua: reaja com vigor e determinação às tentativas de alojamento da preguiça nos tecidos sutis de teu equipamento psíquico e assume nova postura diante da vida, que te oferece diariamente inúmeras oportunidades de trabalho para o seu crescimento e desenvolvimento. Precisamos estar atentos ao desânimo, à apatia, que com certeza nos conduzirá à preguiça, e aí seremos improdutivos. Chegamos então à questão da ausência do trabalho, da falta do trabalho, e em decorrência dessa falta, as consequências que ela traz. Quando falta o trabalho, torna-se tragédia, miséria. E eu trago Rodolfo Caligares, que nos diz em seu livro As Leis Morais o seguinte: o desemprego, a fome, o desabrigo, a enfermidade, a prostituição, o crime constituem provas de que a sociedade se acha mal organizada, carecendo de reformas que atendam à justiça social. E para que isso aconteça, é necessário que se invista na educação, principalmente na educação moral. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e o descuido são chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Finalizando o estudo, é importante a reflexão de que nem sempre é possível fazer o que se gosta, mas é fundamental aprender a gostar do que se faz, desenvolvendo habilidades, adaptando-se, esforçando-se para não se tornar um ser frustrado e infeliz. O ideal nem sempre é possível, mas com dedicação, a busca pelo que se quer, o aperfeiçoamento das aptidões podem ser conquistados e conduzir ao mérito da realização e à satisfação íntima. Que possamos pedir a Deus que nos abençoe e nos faça ter muito trabalho. Que estejamos abertos a receber, atentos aos menores sinais, alerta,
para que possamos receber todas as bênçãos advindas do plano espiritual, que são derramadas todos os instantes sobre nós, para nos fortalecer e fazer com que perseveremos e prossigamos no bem, para o bem, através do bem. Que tenhamos Jesus em nossas mentes e corações, guiando-nos e conduzindo-nos a uma vida fraterna, em que possamos nos colocar à disposição do trabalho fecundo da caridade. Que assim seja. Graças a Deus.